Olá pessoal, então agora que a gente já viu toda essa parte de análise de tendência, a gente já entendeu como que analisa a variação, a gente já fez alguns exercícios para consolidar a noção de causa comum e causa especial, até a própria noção de previsibilidade, né? Começamos a dar uma olhadinha aí no gráfico de controle quando a gente fez os exercícios, mas vai vir ainda o grosso do negócio. Bom, dito isso, a gente vai ver outro tipo de análise de dados, que é fazer a análise de frequência, ou seja, analisar os dados estaticamente. Tá? Então, para fazer as análises de frequência, nós temos várias ferramentas e, assim como na análise de tendência, ela vai variar do tipo de variável. Tá? Para variáveis contínuas, a gente utiliza principalmente o dot plot, o histograma e o box plot. E para variáveis categóricas, nós utilizamos os gráficos de barras, os gráficos de setores, né, os famosos gráficos de pizza, as tabelas de contingência, os gráficos de tendência de porcentagem, como eu comentei um pouquinho anteriormente, e o gráfico de Pareto. Esse último aqui, sem dúvida nenhuma, o mais famoso dos gráficos de frequência. Tudo bem? Frequência, o próprio nome frequência, né? O que significa frequência? O que significa fazer uma análise de frequência? Significa contar quantas vezes um valor específico aparece dentro de um banco de dados. Vamos lá para a nossa ideia do nosso banco de dados? Vou voltar para o nosso exemplo bem manjado lá do tempo das notas fiscais. Então aqui eu tenho lá várias notas fiscais, né? A nota fiscal 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, e aqui eu tenho o tempo. Tempo é uma variável contínua, certo? E depois eu vou contando, eu vou coletando os dados. Então a primeira demorou 10, a segunda demorou 12, a outra 11, a outra 20, a outra 25 e assim por diante. Eu fazer uma análise de frequência é eu ter um gráfico ou alguma informação que mostra a frequência com que esses valores eles aparecem. O histograma, ele faz justamente isso. Eu ploto uma linha aqui, onde eu tenho essa minha variável tempo, então aqui eu tenho o tempo, e quantas vezes o tempo apareceu entre 10 e 12, entre 12 e 15, entre 15 e 20, e entre 20 e 25. Então a gente vai contar, ó, entre 10 e 12 ele apareceu uma e duas vezes, então aqui eu tenho uma barra com o valor de 2. Entre 12 e 15, ele não apareceu, né? Apareceu uma vez, vamos incluir o 12 aqui. Então aqui ele tem 1. Entre 15 e 20, ele não apareceu nenhuma. Entre 20 e 25, ele apareceu duas vezes. Então eu estou contando a frequência com que determinados valores aparecem e estou gerando um gráfico que vai representar isso daqui. O histograma, ele é a maneira mais tradicional para variáveis contínuas, mas tem outros gráficos, como o box plot, né, que a gente vai ver, e o dot plot, né? Dot em inglês significa ponto, plot significa de plotar, né, de desenhar. Então ele é um gráfico de pontos, tá? A gente vai ver ele mais ainda nessa aula, tudo bem? E o box plot nós vamos ter uma aula específica sobre o box plot, uma vez que a gente entender as estatísticas descritivas. Para a variável categórica, a mesma coisa. Eu conto quantas vezes apareceu determinado valor categórico. Tá? Então, por exemplo, o gráfico de Pareto ele faz isso. Eu poderia ter uma outra variável categórica aqui, que seria o tipo de nota. Então, essa nota é uma nota A e essas duas notas é uma nota B. Então, eu faço um gráfico de Pareto lá. Qual é a nota que mais aparece? Eu tenho a nota A e a nota B. Então, a nota A apareceu 3 vezes, a nota B apareceu 2 vezes. E aqui eu tenho o gráfico de porcentagem acumulada no Pareto, certo? Pareto nada mais é do que um caso especial de gráfico de barra com uma linha de porcentagem acumulada. A gente vai ver o gráfico de Pareto também. Ele ficou muito famoso porque em qualidade ele é muito utilizado, né? Então a gente pode olhar também, qual que é o tipo de defeito mais frequente? E daí a gente vê qual é o mais frequente e prioriza as ações para a gente resolver isso. Lembra, né, que o nosso objetivo é mudar o meu processo, procurar mudanças que vão gerar melhoria. E o Pareto ele ajuda a gente a falar assim, para eu ter uma mudança que vai ter um impacto maior, o que eu tenho que tratar primeiro? Então eu vou tratar essa categoria de defeito, enfim. Tranquilo isso daqui, gente? Então esses são os vários gráficos.
Para iniciar a nossa discussão, a gente vai ver esses dois tipos aqui, né, o dot plot e o histograma, né, e o que a gente vê. Bom, então, o dot plot ele vai representar graficamente uma distribuição de dados. Ele é muito parecido com o histograma. A diferença dele do histograma é que ele plota os valores individuais de cada parte. Então tem uma bolinha lá. Então aqui, ó, no mês de janeiro eu gastei 97, no mês de fevereiro 104. Abril 94 e assim por diante. Cada valor vai virar uma bolinha. Então, ó, eu tenho uma bolinha no 91. Então, algum mês eu gastei 91, agosto de 2002. Esse daqui são os gastos com treinamentos, é o mesmo exemplo que a gente viu lá no gráfico de tendência. Aqui, 96, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 meses em que o 96 aparece. Então, aqui, ó, 1, julho, 2, 3, 4, 5, 6. E eu perdi um aí, desculpe. Perdi. Então tem 7 vezes aí, tudo bem? Então ele plota os valores individuais, né, com pontos. Por isso que vem o nome dot plot, né? Ponto, gráfico, diagrama de pontos, ou gráfico de pontos, ou dot plot. A gente consegue ver várias coisas através da análise desse cara. Uma das coisas que a gente mais consegue ver é, por exemplo, a simetria. A noção de simetria é se tem um eixo que organiza meus dados e se eles são simétricos ao longo disso daqui. Exemplo de distribuições simétricas, né? Ali naquele exemplo, ele aparentemente tem uma simetria, né? Então, se o meu processo é simétrico, eu espero ver aqui, né, muitos pontos no centro, né? Então, e daí outros pontos aqui fora, né? Então, esse daqui é o exemplo de um processo simétrico, de dados simétricos. Se ele tem um desbalanço, ou seja, mais dados aqui, né, no começo e depois, né, isso daqui é uma distribuição não simétrica, ao contrário da nossa primeira distribuição simétrica. Então, eu consigo ver simetria. Esse cara aqui, ele aparentemente tem uma simetria, né, porque os dois lados estão balanceados em relação a uma linha média aqui no centro. Tranquilo? Eu consigo ver também os pontos extremos, então aqui, ó, eu tenho no mínimo 91 e no máximo 105. Que a gente vê esses dois caras, né, o mínimo e o máximo. Eu consigo ver uma noção de centro, então, em média, né, o valor mais frequente, o que vai acontecer aqui? Pô, vai ficar entre 96 e 100, tá com cara da média ser 98. E eu consigo ver a quantidade de variação. Então, quanto mais aberto for o máximo e mínimo, maior a variação, e quanto mais fechado, menor é a minha variação. Tudo bem? A análise dele é muito parecida com a análise do histograma. O histograma, que gera os mesmos dados, ele é mais interessante quando eu tenho um volume de dados muito grande, né? Então aqui, por exemplo, mostra o gasto com cartão de crédito de vários clientes. Então, se eu fosse pegar e criar um dot plot para o gasto de cartão de crédito, ia ficar uma maior poluição. O cara que gastou 200 ia ter um pontinho, o cara que gastou 201,50 outro pontinho, ia ficar tudo flat, né? E eu não ia conseguir ver onde que estava a maior quantidade de dados. Ia ficar muito bagunçado e não ia entender nada. Então, o histograma, ele trabalha com dados muito grandes porque ele cria classes. Eu não vou mais plotar o valor individual, eu vou criar uma classe, né? Então, esse cara aqui é o cara que está entre 0 e 500. Então, eu criei uma classe. Então, eu conto todas as vezes que tem entre 0 e 500. Então, uma variável contínua, ela pode assumir lá o valor de 436 e 4, 347 e 3. Então, são todo mundo que está entre 0 e 500. Então, eu agrupo ele em classes. A gente não fala muito de como que calcula essas classes, porque o Minitab faz isso, o Excel, tudo, tem 1 milhão de programas que calculam o histograma já dando as classes. Mas geralmente a gente usa o número de classes sendo raiz de n de todas as observações. Enfim, se você quiser aprofundar mais, tem um curso lá só de histograma que a gente vai falar bastante de como é que faz isso ou não faz. Aqui a gente está mais preocupado com a análise desse cara. E a análise é a mesma, a gente aprende a mesma coisa do que a gente vê no dot plot. Então, Murilo, se os dois fazem a mesma coisa, qual que é a diferença de um e de outro, né? Um é uma alternativa ao outro. O dot plot ele é mais adequado quando eu tenho dados pequenos, porque ele preserva os valores individuais. Então, na hora que eu faço um dot plot no Minitab, por exemplo, eu posso ir lá com o mouse, clico em cima daquele pontinho, ele mostra qual linha do meu banco de dados está aquele ponto. Isso é muito legal, porque eu preservo o valor original.
E é mais adequado quando eu quero trabalhar com estratificações. Então, o grupo de A e B, ele fica mais fácil de comparar. O histograma ele é mais adequado quando eu tenho uma quantidade de dados grandes, porque ele agrupa os caras em classe. Né? O que é a maior vantagem dele, agrupar também é maior desvantagem, porque não preserva o valor individual, mas ou um ou outro, né? E por fim, ele também não preserva os valores individuais. Tudo bem? Então esses são os nossos gráficos aí do histograma e do dot plot que estão dentro do nosso grupo maior de gráfico de frequência. Vamos seguir adiante. Até a próxima.